Você sabia que ter uma boa criação de conteúdo impacta diretamente na percepção de valor que os seus seguidores têm sobre você e sobre o seu produto ou serviço? É basicamente assim: conteúdo bom, produto ou serviço de qualidade. Conteúdo ruim, produto ou serviço com baixa qualidade. E quando eu me refiro a uma boa criação de conteúdo, eu não estou dizendo que você precisa ser uma profissional na edição, uma expert na criação de conteúdo, e sim fazer o básico bem feito com senso de estética. E nesse vídeo eu vou te ensinar 3 truques para você aplicar nos seus stories para elevar o nível por aí. Oi, se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Laís Santos, especialista em criação de conteúdo criativo e crescimento orgânico nas redes sociais. Hoje, não podemos negar que 90% dos criadores de conteúdo estão reclamando do engajamento no Story, ao invés de valorizar quem nos acompanha diariamente e engaja conosco. Eu já disse em um vídeo aqui no canal, respondendo uma das caixinhas de perguntas que eu recebo lá no Instagram, que o maior concorrente do Story hoje são os Reels. As pessoas estão consumindo mais Reels do que Story. E eu recomendo que você poste, em média, 7 Stories por dia e usar a estratégia de gangorra, que eu mesma aqui que inventei e validei. O que é isso? Então, a média diária são de 7 stories, mas em dias alternados. Então, na segunda-feira, você postou 7 stories. Na terça-feira, eu recomendo que você poste entre 3 e 4. E aí, na quarta-feira, volte com a média de 7 stories. Então, um dia 7, outro dia 3, 4. Um dia 7, outro dia 3, 4. Assim, você consegue manter constância e ter bons resultados. É claro que, além de aplicar o efeito gangorra, você também precisa ter um story interessante, relevante e de qualidade. E além de trabalhar com stories dinâmicos, então, vídeos, fotos, responder caixinha de pergunta em texto, em vídeo selfie, conteúdo narrado. Então, você também precisa ter dinamismo para não ser uma pessoa chata. Então, agora vamos para o meu espaço de criação, onde eu vou te ensinar esses 3 truques para você aplicar nos seus stories hoje mesmo. Então, eu já estou aqui com o story aberto e adicionei uma mídia. Essa mídia aqui é uma foto, mas poderia ser um vídeo. E o primeiro truque que eu vou ensinar para você é o efeito película ou efeito dark, que deixa a foto mais escura e você consegue dar destaque a um texto ou elemento. Eu vou te ensinar como que faz, mas antes vou te mostrar aqui na prática. Então, eu vou clicar aqui no menu. Em seguida, eu vou clicar em foto e vou selecionar essa película. E aí, com os 2 dedos, eu vou expandir para preencher o story inteiro. E aí, eu consigo adicionar um texto. Vou colocar a cor branca e posicionar. Tá vendo? Se não fosse essa película e eu fosse adicionar um texto, consegue perceber que não tem tanto destaque? A não ser que se eu colocasse um grifado nesse texto, tá? Mas se não tiver o grifado, não dá tanto destaque no texto. Você também consegue fazer esse efeito película diretamente aqui no Story, mas você não consegue ajustar a intensidade. Então, você vai clicar nos 3 pontinhos, em seguida em desenhar, selecionar o terceiro pincel, no rodapé, escolher a cor preta e pressionar a tela. E aí você faz o efeito dark, só que bem mais escuro, bem mais intenso. E aí, como que faz para você criar a sua própria película? E quando você cria a sua película, não necessariamente precisa ser no tom preto, pode ser qualquer outra cor. Então, você vai acessar o app PixArt, vai clicar no ícone mais e depois selecionar a opção em branco. No rodapé, você vai clicar em ferramentas, depois em cropar, selecionar a opção IG Story e no topo em aplicar. Em seguida, no rodapé, você vai clicar em forma e expandir esse círculo.
Então, com os 2 dedos, como se fosse uma pinça, você vai expandir. Em seguida, no rodapé, você vai clicar em cor. Como eu mencionei, não precisa ser no tom preto, pode ser qualquer outra cor, mas aqui eu gosto de trabalhar com a cor preta e depois eu vou em opacidade e diminuo para 70. Você pode diminuir para 60 ou 50, tá? Aí esse é o ajuste de intensidade. Quanto mais próximo do zero, mais claro fica essa película e mais próximo do 100, mais escuro. Então, vou selecionar aqui 60. No topo em aplicar e depois na seta para salvar. E aí você vai voltar aqui no Story, clicar no menu e selecionar a película como eu ensinei da primeira vez. Bem fácil, né? E aí eu gosto de fazer esse efeito dark para dar destaque a um texto, como eu mencionei, ou poderia ser uma caixinha de pergunta também. Você também pode utilizar para dar algum spoiler para sua audiência, então tem infinitas possibilidades. O segundo truque que eu vou te ensinar e que faz total diferença é o sticker de sombra. Então aqui eu vou adicionar o meu texto, vou fazer a quebra de linhas, vou grifar a primeira linha, centralizar, adicionar a segunda linha com a continuação do texto, também grifado, e posicionar abaixo. Vou clicar no menu, depois em foto, e selecionar esse sticker de sombra, tá vendo? Laís, onde eu consigo esse sticker de sombra? O sticker de sombra está dentro do meu cofre da criatividade, onde você tem acesso a diversos stickers exclusivos, são mais de 1000, divididos em categorias, como você pode ver, onde você vai salvar esses stickers na sua galeria e adicionar no Story, assim como eu estou fazendo com as sombras. Então, aqui na categoria de sombras, além dessa que eu estou te mostrando, tem várias outras opções. Olha só, tem mais de 40 opções para você explorar, tanto sombras coloridas quanto as pretas. E se você quer ter acesso ao meu cofre da criatividade, o link está aqui abaixo. É pagamento único e acesso imediato. Então, adicionei essa sombra aqui no meu story e eu vou posicionar ela na base da primeira linha para fazer esse efeito de sobreposição e dar um destaque na primeira linha, tá? Você também pode adicionar a mesma sombra mais uma vez e colocar na base da segunda linha. Assim. Você também, com esse mesmo sticker, você pode fazer assim. Agora eu vou mudar a cor. Colocar roxo. Colocar roxo nesse aqui também, só que inverter o grifado. Essa segunda linha, tá vendo? Eu vou posicionar ela em cima da primeira linha, só que um pouco mais para baixo, para que não impeça a leitura, tá vendo? E agora eu vou posicionar a sombra entre as duas linhas, utilizando a primeira como a base. E aí você consegue fazer esse efeito recorte. Você também pode entortar a segunda linha, tá vendo? E posicionar a sombra entre elas. Olha só como que fica interessante e diferente. Um único elemento você consegue trabalhar com várias possibilidades, dando destaque e se destacando por aí. Demais, né? Se for outra cor, também fica bem interessante esse efeito. E aí você pode trabalhar com as cores da sua marca. Essa sombra aqui é muito versátil, então você pode colocar ela também na base de algum sticker, por exemplo, a caixinha de pergunta. Então, adicionei a caixinha de pergunta aqui
e a sombra logo embaixo. Ó, você consegue posicionar. Só que existe um sticker já com o formato da caixinha de pergunta. Então, vou ficar aqui no menu, acessar a foto e adicionar a sombra aqui. E aí você posiciona para fazer esse efeito. E o legal também é que essa sombra também é o formato da enquete. Então, vamos adicionar uma enquete aqui. E aí você também consegue utilizar a sombra. Eu também gosto de trabalhar com a sombra redonda. E aí eu não coloco a película. Então, menu, foto, e tem esse sticker, ó, mais escuro. E aí eu vou colocar o texto. Selecionar a cor, você vai dar destaque e pronto. O legal dessa sombra é que você consegue colocar ela num lugar específico da foto. Já a película tem que ser na foto inteira. Então aqui a sombra você posiciona onde você deseja, só para dar o destaque na letra ou no elemento que você deseja. Demais, né? E o terceiro truque de stories que você pode utilizar por aí para elevar o nível e se destacar é a combinação de fontes. Então, vou colocar aqui meu texto. E para você fazer a combinação de fontes, mesmo que o texto seja grande, é interessante que você faça a quebra de linhas, tá? Então, aqui, 3 truques de stories que eu vou utilizar a fonte direcional. Vou posicionar aqui. E a continuação, eu vou utilizar a última fonte, a literatura. Olha só que diferente. Eu adoro trabalhar com essa combinação de fontes, ainda mais quando é para dar destaque a um texto, a uma frase, enfim. E vale lembrar que para você fazer essa combinação de fontes, é ideal que você faça com 2 palavras ou com um texto que tenha no máximo 2 linhas. Acima disso, eu não recomendo que você faça. Então, por exemplo, se após aqui, todo mundo deveria saber, tivesse a continuação, ia ser a mesma fonte, tá? Então, eu ia modificar a fonte só da primeira linha. O restante ia ser a mesma fonte que eu selecionei para fazer essa combinação. Outra combinação de fontes. A squeeze, ó, 3 truques de story, só que essa squeeze eu gosto de trabalhar com a letra maiúscula. 3 truques de story que a fonte da segunda linha tá muito boa, mas eu poderia trabalhar com a elegante, ó. Olha só que diferente. São detalhes que faz com que você se destaque e eleve o nível por aí, trazendo um ar mais de profissionalismo e cuidado. Lembra que eu falei da percepção de valor que seus seguidores vão ter sobre você? Ao aplicar esses 3 truques, a sua audiência já vai começar a ter um olhar mais elevado para o seu negócio. Ela vai conseguir ver o seu profissionalismo, o seu cuidado para criar um conteúdo. Ela vai ver que você não criou de qualquer jeito, você teve um tempo para produzir e um senso de estética impecável, no qual sua audiência vai ter prazer de consumir esse conteúdo, vai chamar a atenção. Vamos aqui para mais uma combinação. Ó, a pôster também é muito boa. Tá aqui. E aí aqui pode ser a deco. Opa.
Aí você pode colocar linhas aqui, ó, no início, para dar destaque também. Demais, né? Aqui na descrição do vídeo, além do link do cofre da criatividade, eu também vou deixar o nome das fontes para você fazer essas combinações por aí. E aí, gostou de aprender esses 3 truques simples e fáceis de aplicar por aí? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Se você ficou com alguma dúvida, pode compartilhar abaixo desse vídeo que eu vou te responder em breve. Um beijo e até mais!